na linguagem diária, assim, as pessoas dizem, me salvei por um triz, fulano salvou-se de uma, né? Salvou-se. Só que quando a gente se refere à salvação na Bíblia, é salvação para a vida eterna. Não é só se salvar de um acidente, se salvar de uma enfermidade, ou se salvar de um incêndio, se salvar a canoa que virou e você se salvou. Não é só o salvamento das coisas daqui. Quando a Bíblia apresenta salvação, é se referindo a um plano de eternidade. Salvação do pecado para a vida eterna. Então, como era que as pessoas eram salvas antigamente? Lá no Antigo Testamento, a gente sabe hoje que nós somos salvos através de Jesus Cristo. Ele veio, cumpriu o plano da salvação, morreu na cruz do Calvário para que todo mundo seja salvo. A maioria das pessoas conhece o versículo de João 3,16. Como é o versículo de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, mas e antes de Jesus vir ao mundo? Lá no Antigo Testamento. Vamos pensar. Lá no tempo de Noé. Vamos pensar no tempo de Noé. Alguém respondeu aqui? Foi? Lena tinha um cordeiro, exatamente. Foi ensinado, exatamente. Esse era o Evangelho, muito bem. Esse era o Evangelho do Antigo Testamento. Um cordeirinho era morto para que o pecador se lembrasse que o Cordeiro de Deus viria ao mundo. Aí depois o Cordeiro de Deus veio. Mas vamos pensar lá no tempo de Noé. Nós sabemos que, todo mundo aqui sabe que Noé, ele construiu o quê? Uma arca. Por quê? Por que ele fez uma arca? Porque Deus disse que ia acabar com o mundo com água. E só ia ficar quem estivesse dentro da arca. Muito bem. Está vendo como todo mundo sabe? Então, como foi que Noé foi salvo do dilúvio? O que foi que Deus operou na vida de Noé para ele ser salvo? Ele, a família dele e os animais. Olha, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 6 que Noé conheceu a graça de Deus. Foi pela graça de Deus que Noé foi salvo do dilúvio. Porque a salvação para Noé e para a família de Noé e para todo mundo daquela geração foi oferecida gratuitamente por Deus. Deus fez a proposta, ofereceu gratuitamente. E sabe por que as pessoas daquele tempo não foram salvas do dilúvio? Porque não aceitaram. Pecar, todo mundo pecou. Eles não foram salvos do dilúvio porque eles não aceitaram entrar na arca. Eles não creram na mensagem de Noé. Então Deus disse a Noé: a maldade está generalizada na terra e eu vou acabar com tudo, com água. Só que vou oferecer aqui a graça. A graça é, você vai fazer um barco, porque você vai ser salvo das águas navegando nesse barco. E Noé passou quanto tempo fazendo o barco? Quanto tempo Noé passou fazendo o barco? 120 anos. Naquele tempo as pessoas viviam 800, 900 anos. Noé passou 120 anos trabalhando, fazendo aquele barco e dizendo para o povo que Deus ia destruir o mundo com água. E o povo que foi destruído porque não creu. Porque não creu.
E graças a Deus que a família de Noé creu. Porque da família de Noé, a terra foi povoada novamente. E a graça de Deus foi estendida de geração a geração até chegar em nós. Eu queria conferir com vocês 2 ou 3 textos do Antigo Testamento e mais 2 ou 3 no Novo Testamento sobre como alguém pode ser salvo. Não interessa que tipo de pecado a pessoa cometeu, quanto tempo andou longe de Deus, o que fez, o que deixou de fazer, não interessa. Todos são salvos pela graça. Vamos ver no Antigo Testamento? Vamos ver o livro de Salmos. Abra aí, Salmos, ajuda aí as crianças que tiverem dificuldade. Salmos, capítulo 6. Salmos 6. Como as pessoas antigamente eram salvas. Lá no Antigo Testamento. Tempo do rei Davi. Aqui o Salmo 6. Nós vamos ler o versículo 4. Salmo 6, verso 4 diz assim. Acharam? Salmo 6, versículo 4. Olha como era a relação do salmista com Deus. Verso 4. Com minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. E agora capítulo 13, verso 5. Mãe, na minha Bíblia aqui, Salmo 6, versículo 4 é: volta-te, Senhor, e socorre-me. Eu que li errado. É esse mesmo. Por tua graça. É o volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Vocês estão nesse verso? Isso. Então o verso é esse. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Por tua graça. Olha, gente, nunca a salvação foi pelas obras. Nunca. Nunca, em nenhum tempo da história, a salvação foi pelas obras. Nunca. Pela graça. Agora, Salmo 13, verso 5. Salmo 13, verso 5. Novamente, o salmista está aqui reconhecendo, olha. Salmo 13, verso 5. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Amém. Então, esses são alguns dos muitos textos que mostram que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela graça. E os heróis da Bíblia, lá do Antigo Testamento, reconhecem a graça, sabem o que é a graça. O que é a graça de Deus oferecida a nós? É algo que a gente não merece. Então, as pessoas de Deus do Antigo Testamento sabiam, conheciam a graça, porque era oferecida a eles algo que eles não mereciam. Assim como a nós também nos é oferecida a salvação pela graça. Quando você se dirigir a Deus em oração, em clamor ou em gratidão, sempre pense nisso. Senhor, eu não mereço, mas o Senhor me ama, o Senhor me chama, o Senhor me acolhe. Eu aceito. A única coisa que a gente precisa fazer é crer e aceitar. E no Novo Testamento, esse conceito de salvação pela graça continua. Vamos lá no Novo Testamento. Livro de Atos. Ajuda aí o menino, livro de Atos. Atos, capítulo 15. Agora, no Novo Testamento, como as pessoas podem ser salvas? Atos 15, verso 11. Vamos aprender esse versículo hoje? Vamos lá? Mas
Vamos ler juntos? Atos 15, 11. Atos 15, verso 11. Capítulo 15, versículo 11. Como é que nós somos salvos? De que maneira podemos ser salvos? Atos 15, versículo 11. Pronto? Capítulo 15, verso 11. Vamos ler. Mas Nós cremos somos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram. Está vendo? O Novo Testamento, se referindo ao Antigo Testamento, aplicando a salvação pela graça. Hoje, como foi aplicada a salvação pela graça com eles, lá no Antigo Testamento. E aí, Efésios 2:8. Efésios é para frente. Você está em Atos, aí segue para frente, chega em Efésios, passa 1º e 2º Coríntios, Efésios, capítulo 2. Ajuda aqui as crianças a encontrar. Efésios 2, versículo 8. Ainda respondendo a pergunta: como alguém pode ser salvo? Como alguém pode ser salvo? 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Para frente, passa Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, aí chega em Efésios 2, verso 8. Irmãos, a gente não merece ser salvo. Ninguém merece ser salvo. Efésios 2:8. Vamos ler juntos? Podemos ler? Pode ler em voz alta. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí, às vezes, quando as pessoas morrem, os amigos, os conhecidos dizem assim: Deus reserve para ele um lugar de paz e sossego lá no paraíso, porque ele foi uma pessoa muito boa, serviu muita gente, era muito caridoso. Ele merece um lugar ao lado de Deus. Não merece, irmãos. Não merece. Ninguém merece. Todos os salvos são salvos pela graça de Cristo, se eles receberem a graça de Cristo. Agora pode surgir uma pergunta. Você pode estar perguntando: então, se Jesus morreu por todos, como diz lá em João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Jesus morreu por todo mundo, se a graça de Cristo é oferecida a todo mundo, será que todo mundo vai ser salvo? Sim ou não? Quem acha que todo mundo vai ser salvo? Levante a mão. Pois é, nem todo mundo vai ser salvo. Por quê? Se a graça de Cristo é oferecida a todos. Não. Pecado todo mundo tem. É por causa dos pecados, não. Jesus veio a esse mundo e ele morreu na cruz, ele pagou o preço do pecado de todo mundo. Qualquer pessoa pode ser salva. Por que todo mundo não é salvo? Vamos ver os porquê. Vamos ver porquê. Primeiro, qual é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer para ser salvo? Atos 16. Abra aí, vamos abrir a Bíblia, vamos aprender a abrir a Bíblia. Atos 16, o verso 31. Nós vamos ver nessa noite por que todo mundo não vai ser salvo.
16, 31. Capítulo 16, versículo 31. Por que que todo mundo não vai ser salvo? Qual é a primeira coisa que precisa para um pecador ser salvo? Porque a graça é oferecida, né? A graça é oferecida sem você merecer. Mas você precisa crer. Como diz o texto. O que é que diz o texto? Responderam-lhe. Como é que diz o texto? Vamos ler juntos? Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Responderam-lhe. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então por que que todo mundo não vai ser salvo? Porque precisa crer. Precisa crer. Vamos repetir aqui. A salvação é oferecida para todos. Jesus foi enviado ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo, tenha vida eterna. Mas precisa crer. Como é que uma pessoa vai crer sem conhecer? Alguém aqui consegue confiar num estranho? Uma pessoa que você nunca viu? Por exemplo, vamos supor que um caminhoneiro entra lá no Feliz Açul, numa carreta, você nunca viu aquele caminhoneiro, aí ele chega lá na sua casa, Eliette. Aí ele faz uma proposta para vocês. Olha, eu queria ficar aqui na casa de vocês. Vou passar uma temporada aqui, eu queria ficar aqui. E você nunca viu aquela pessoa. Tem como você confiar em alguém que você não conhece? Você não sabe se ele veio fugido, você não sabe se ele é um traficante, se ele é um ladrão, se ele é um criminoso. Então, é a mesma situação com o pecador que precisa ser salvo, que é oferecido a graça, mas ele precisa crer. E para crer, a pessoa precisa conhecer. É por isso que a gente faz de tudo para as pessoas virem estudar a Bíblia. Porque você só vai crer se você conhecer. Ninguém confia no estranho. Ninguém. Com Jesus também é assim. A gente crê depois que a gente conhece. E a gente vai estudando, vai aprendendo, vai compreendendo e vai crendo. E vai crendo. É o primeiro passo, é crer. E o segundo? O segundo também está em Atos. Agora no capítulo 3. Volto para o capítulo 3. Atos 3. Precisa outro passo, outra coisa que a gente tem que fazer. Atos 3. Atos 3, verso 19. Vamos ler juntos? Essa aqui também precisa a gente fazer, viu, gente? A gente precisa fazer isso aqui. Os vossos? Muito bem, Fernando. O Fernando já está lendo ali. Essa é outra coisinha, outro detalhe que a gente tem que fazer. A graça é oferecida, a salvação é gratuita, mas eu preciso dar esses passos. Então, Atos 3,19. Bora ler junto, todo mundo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, não é por causa dos pecados que a pessoa vai se perder. Porque todo mundo tem pecado, viu? Não é por causa dos pecados. As pessoas vão se perder porque não se arrependem dos seus pecados. Então, o segundo passo é se arrepender e se converter. Se converter é deixar de praticar aquilo que você sabe que é errado. Certo? Você está disposto a se arrepender e deixar o que é errado? Então você está caminhando para a salvação. Vamos ao outro passo?
Agora, lá nas cartinhas de João, lá perto de Apocalipse, 1 João, vamos ver mais um texto? 1 João, capítulo 1. Que é outra coisa que a gente precisa fazer. 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, verso 9. Olha, o Fernando já acha bem rapidinho. Vocês sabiam que Fernando também não conseguia achar no começo? Tinha mesmo dificuldade. Hoje ele é o primeiro que acha e já está lendo ali. Tudo é a prática, tudo é a gente buscar, praticar, abrir a Bíblia. Para ter familiaridade com a Bíblia. Intimidade com a Bíblia. Obrigada. Vamos lá, 1 João 1, 9. Vamos ler juntos? Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De quanta injustiça Jesus nos purifica? De toda injustiça. Amém. Agora a gente tem que confessar. Não confesse para os outros, não confesse para o padre, não confesse para o pastor, confesse para Ele. Confesse para Jesus, que pode ser secretamente, como mesmo Jesus disse, entre no quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que vem em secreto. Então, irmãos, confessar é a nossa obrigação. Nós temos o dever de confessar. Porque com pecado que não é confessado, não é perdoado. Esse é o terceiro passo. Confessar. Qual é o primeiro passo? Vamos aprender? Primeiro passo. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Segundo passo. Arrependei-vos e convertei-vos. Para quê? Para serem cancelados os nossos pecados. E o terceiro. Se confessar nossos pecados, Ele nos purifica de toda injustiça. Olha que esses passos são muito fáceis da gente dar. E o quarto? Qual é o quarto passo? Mateus 19. Mateus 19. Olha que estudo maravilhoso. Né? Mateus 19, verso 16. Mateus, Evangelho de Mateus. Nós vamos ler o 16 e o 17. Esse passo aqui também é muito bom de a gente dar, muito bom. Mateus 19, 16 e 17. Pronto, bora ler? E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então essa pessoa aqui achava que se fizesse coisa boa, ia merecer a vida eterna. E Jesus responde no verso 17, olha. Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Se quer entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, eu uma vez fiz uma ilustração, até lá na casa de Luciana, eu fiz uma ilustraçãozinha para as crianças, e é mais ou menos assim. Os mandamentos de Deus são como uma cerca que forma um curral. Os 10 são como estacas e uma cerca que formam um curral. Os 10 mandamentos. Esse curral tem uma porta aberta. Quem é a porta? Quem é a porta? Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem, ou seja, será aceito, será livre. Entra e sai, fica livre.
Então, os mandamentos de Deus é para proteger os que creem em Jesus. Você crê, você se arrepende por causa de ter ferido Jesus na cruz, seus pecados. Jesus morreu por causa dos seus pecados. Aí você se arrepende, aí você confessa: Senhor, eu não mereço. Eu sou muito ruim, eu sou muito mal. Eu penso muita coisa errada. A minha vontade é só fazer o que não agrada a Deus. Confessa. Aí vem o quarto passo. O quarto passo é você entrar no curral, entrar no cerco de proteção de Deus, que são os mandamentos de Deus. Só que um detalhe: a porta é Jesus. E se Jesus é a porta, a pessoa só pode estar no cerco dos mandamentos se passar por Jesus. Ninguém pode guardar os mandamentos de Deus sem passar por Jesus. Porque Ele é o único que cumpre perfeitamente todas as exigências da lei. Ficou claro, gente, isso? Sem a gente crer, sem a gente se arrepender, sem a gente aceitar a graça, não tem como obedecer a Deus. E não obedecendo a Deus, não vai para a casa de Deus. Porque Deus não quer na casa dele quem é desobediente. Então, nós temos que passar por Jesus diariamente. Senhor, me perdoe, eu falei o que não devia, eu fiz o que não devia, me perdoe. E Jesus perdoa? O que é que diz 1 João 9? Ele se confessar, vamos aprender? Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de quanta injustiça? Toda injustiça, toda. E não existe uma notícia melhor do que essa. Não existe uma mensagem melhor do que essa. Então a gente entra por Jesus, a gente aceita, a gente crê, a gente abraça a fé. Agora a gente aprende os mandamentos. Nós estamos ensinando aqui cada sábado os mandamentos para as crianças. A gente aprende os mandamentos. Mas a gente ainda é pecador. A gente ainda falha. A gente ainda erra. Ainda magoa um ao outro. E aí a gente faz o quê? Confessa, repete tudo de novo. Se arrepende, confessa. E Jesus purifica de quantos pecados? Todos. É assim que o pecador é salvo. Mas ainda tem outro passo. Vamos ver qual é o outro? Tem outro passo. Depois que você aceita os mandamentos, entra pela porta e fica protegido pelos mandamentos. Ainda tem outro passo. Marcos, Evangelho de Marcos, depois de Mateus, aí vem Marcos 16. Marcos 16. Versículo 16. Qualquer dia nós vamos fazer aqui uma programação de JA para fazer os concursos bíblicos, para ver quem abre a Bíblia primeiro, né, Marinice? Para colocar todo mundo para aprender a abrir a Bíblia rápido. 16, versículo 16. Esse é o quinto passo e o penúltimo passo. Depois desse só tem mais um. Vamos ler? Marcos 16, 16. Agora que você já crê, já se arrependeu, já confessou, já aceitou os mandamentos de Deus, aí agora vem o Marcos 16, 16. Vamos ler juntos? Todos juntos. Quem crê e for batizado será salvo. Está vendo, gente? Aquele que não crê será condenado. Quem for condenado vai ser lançado aonde? No lago de fogo, junto com o diabo e os demônios e os perdidos. Quem crê e for batizado será salvo. Então, para crer, você precisa conhecer. Ser batizado é um passo para a vida eterna? Sim, foi Jesus quem disse. Quem crê, aceita ser batizado. Quem não aceita ser batizado é porque não crê. E quem não crê não é salvo. Vamos para o último passo. Mateus 24. É o último texto de hoje. Mateus 24. Versículo 13. Mateus 24, verso 13. Vamos ler juntos?
Esse é o sexto passo, o sexto e último passo. Mateus 24, verso 13. Aquele, porém, que perseverar... Ainda tem alguém ali que não encontrou o texto. O amigo de Lisandra. É Léo, mãe. É Léo o nome dele? É. Léo. É irmão, Achou, Léo, né? o texto? É irmão deles, mãe. Sim, é o... É a pessoa amiga. É amigo, né? Sim. É como irmão? É. Muito bem. Então, Mateus 24, verso 13, é o sexto passo. Vamos ver? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O que é Na minha perseverar? Bíblia diz ficar firme. Perseverar é permanecer. Aqui diz ficar firme na minha Bíblia. Ficar firme. Não desistir. Até o fim. Ou da morte da pessoa. Vamos ver se a gente aprendeu os passos. Qual é o primeiro passo para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Qual é o segundo? Arrependei-vos e convertei-vos para ser cancelados os pecados. E o terceiro? Confessar, e Jesus purifica todo pecado, toda injustiça. E o quarto? O curralzinho, o cerquinho de Deus e proteção, aceitar os mandamentos de Deus. Gente, tem muita gente aí fora no mundo querendo ser salvo sem aceitar os mandamentos. Paga caro, mas não quer o mandamento. Paga todo culto que vai ter que pagar, mas não aceita os mandamentos. Tem igreja aí que é igual uma bodega. Você não tem o direito de entrar se não pagar. É coletas e mais coletas. Em todos os cultos. As propagandas. É vendendo coisa. Passando a salva. Atrás de dinheiro. Tudo louco, varado atrás de dinheiro. O povo gosta disso. Mas não aceita os mandamentos. Então, nós pregamos a mensagem do jeito que está na Bíblia. Salvação é de graça. Não precisa pagar nada, mas tem que aceitar. Aí vem o quinto passo. Qual é o quinto passo? É o de Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo. E o último passo, Mateus 24, 13. Perseverar, permanecer. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter obstáculo? Vai. Vai ter provação? Vai. Mas a salvação é para aquele que permanece até o fim. Porque você nunca mais vai ficar sozinho no mundo. Amém. Porque depois que você aceita Jesus, Jesus não larga de você. Amém. Jesus já vive protegendo a gente quando a gente está longe. Imagina se ele vai largar você estando perto. Então esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Senhor que nós amamos e servimos. Porque nós contamos de certeza com o seu amor verdadeiro. Não é como o nosso amor. É um amor verdadeiro. Eu vou fazer agora a pergunta a vocês. Nós que já demos esses passos, precisamos renovar esses passos quando? Quando nós precisamos renovar esses passos na nossa vida? Diariamente. Diariamente. Renovar esses passos diariamente. E você que não deu ainda esses passos, você está disposto a aceitar, estudar mais a Bíblia, vir mais para a igreja, assistir mais, aprender mais, compreender mais, até chegar o dia de você dizer, eu quero ser batizado. Porque na hora que você compreender, você vai dizer, eu quero ser batizado. O batismo é um privilégio, é uma honra o pecador ser recebido através do batismo. Certo, irmãos? Quando uma pessoa não aceita ser batizado, ele está se sentindo melhor do que Jesus, porque Jesus foi batizado. Jesus foi batizado. E eu já disse a Lindomar. Olha, Lindomar, se você não aceitar ser batizado, é porque você pensa que você é melhor do que Jesus. Porque Jesus não tinha pecado e ele desceu ao Rio Jordão e foi batizado. Eu não conheço ninguém que nunca tenha tomado um banho na vida.
qual é a dificuldade de ser batizado? É simplesmente porque não crê. Não é por causa do mergulho. Todo mundo aqui já tomou um banho no rio, já tomou um banho na barragem, na piscina, na praia, quem sabe? A dificuldade não é o mergulho. A dificuldade é porque a pessoa que não aceita ser batizado é porque não aceita Jesus. Você aceita Jesus? Levante sua mão. Amém. Amém. Aceite Jesus no seu coração. E venha mais, aprender mais, conhecer mais. Vamos ficar em pé, vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, nos acolhe, nos abraça com verdades como essa. O Senhor nos oferece a salvação gratuitamente. Amém. Por que nós vamos rejeitar, Senhor? O que esse mundo tem para competir com essa maravilha que o Senhor nos dá sem nós merecermos? Senhor, hoje nós aprendemos aqui os passos para nos manter salvos. Porque a salvação o Senhor oferece gratuitamente, nós aceitamos. Agora vamos dar esses passos para permanecer salvos. Nos perdoe, Senhor, nossas falhas, negligências. Muitas vezes somos ingratos. Só reconhecemos o Senhor quando estamos em apuros. Perdoe, Senhor, a dureza do nosso coração. Perdoe. E coloca dentro de nós, Senhor, o Teu Santo Espírito. Amém. Para que possamos ter vontade, Senhor, vontade de Te buscar. Sim, Deus. E que cada um saia nessa noite aqui para suas casas com esta mensagem no coração. Amém. Eu não mereço, mas Deus me salva. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite para todos.